Eu preciso que você fique até o final desse vídeo. Não porque eu estou pedindo, mas porque o que eu vou revelar aqui pode ser exatamente o que está faltando para você sair do lugar onde está. Tem algo que eu descobri sobre a lei da atração que a maioria das pessoas nunca te contou. Algo que está escondido nas páginas mais antigas do mundo e que muda completamente a forma como você manifesta. Eu vou revelar isso no meio desse vídeo, mas antes, eu preciso que você me ouça com o coração aberto, porque eu sei que você chegou aqui carregando um peso que ninguém ao seu redor está vendo direito. Você acredita? Você realmente acredita que o universo pode agir a seu favor? Você leu sobre a lei da atração. Você tentou visualizar, tentou colocar pensamentos positivos, tentou ser grato, tentou vibrar em uma frequência mais alta. E ainda assim, quando você abre os olhos de manhã, a realidade que está na sua frente não mudou. As contas continuam ali. O saldo continua no vermelho. A saúde continua frágil. O emprego ainda não chegou. O relacionamento ainda está partido. E você começa a se perguntar em silêncio, com uma vergonha que não compartilha com ninguém: será que isso não funciona para mim? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu não mereço? Eu quero olhar nos seus olhos agora, mesmo que seja através dessa tela, e te dizer uma coisa: você não está fazendo errado por estar sofrendo. Você não está vibrando baixo porque é fraco. Você está num momento de prova que, se entendido corretamente, é exatamente o ponto de inflexão que precede a sua maior virada. E isso não é só minha opinião. Isso é algo que Deus disse ao longo de toda a história da humanidade e que a ciência da manifestação ainda não aprendeu a explicar com a mesma profundidade. Pensa comigo por um segundo. Imagine alguém que você conhece ou já conheceu. Uma pessoa que passou por momentos terríveis. Perda de emprego, dívidas, problema de saúde, traição, solidão profunda. Talvez você mesmo. E do nada essa pessoa virou. Não apenas sobreviveu, mas floresceu de um jeito que parecia impossível. O que aconteceu naquele ponto de virada? O que mudou dentro delas antes de mudar ao redor delas? Foi isso que me motivou a entender não apenas a lei da atração, mas os princípios que existem por baixo dela, os fundamentos que nenhum guru de manifestação te ensina, porque eles estão escritos numa linguagem que nem todos estão dispostos a honrar. A lei da atração diz que você atrai o que você vibra. Até aí tudo bem. O problema é que ninguém te ensina o que fazer. Quando você não consegue vibrar diferente, porque a realidade ao redor está gritando mais alto do que a sua fé. Ninguém te ensina o que fazer quando você tenta gratidão, mas sente uma raiva que não consegue esconder. Quando tenta visualizar prosperidade, mas as notificações do banco chegam em tempo real, contradizendo cada pensamento positivo. Quando tenta sorrir, mas está deitado numa cama que parece sugar tudo de você, isso tem um nome. E Deus já falou sobre isso muito antes de qualquer livro de autoajuda. Em Romanos, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia fala de Abraão como aquele que diante de Deus, em quem creu, dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Repara nessa frase. Abraão não estava manifestando a partir de uma situação boa. Ele estava com 100 anos de idade. A esposa era estéril. O corpo dele, segundo a própria Bíblia, já estava como se fosse morto. E ainda assim ele acreditou. E a Escritura diz que essa fé lhe foi imputada como justiça. Ou seja, a sua fé no meio do impossível foi o que ativou o sobrenatural. A lei da atração fala em frequência vibracional. A Bíblia fala em fé. E quando você coloca as duas juntas, começa a entender que o problema não é a sua situação ruim. O problema é o que você está fazendo com ela. Mas vamos devagar, porque eu sei que falar de fé para quem está sofrendo pode soar como uma piada de mau gosto. Já ouvi histórias de pessoas que estavam no fundo do poço e foram à igreja ouvir que era tudo culpa delas por não ter fé suficiente, que estavam sofrendo porque tinham pecado, que Deus estava ensinando uma lição. Esse tipo de discurso machuca e afasta.
E não é isso que eu estou aqui para dizer. Eu estou aqui para te dizer que a espiritualidade, seja ela chamada de lei da atração, fé bíblica, conexão com o divino ou qualquer outro nome, ela não funciona apesar da sua dor. Ela funciona através da sua dor, quando você aprende a posicionar sua dor corretamente. Deixa eu te contar a história de um homem chamado José. Não o José da Bíblia inteiro de uma vez, mas um pedaço específico da vida dele que a maioria das pessoas passa rápido demais. José era amado pelo pai, tinha sonhos grandes e uma fé genuína. E sabe o que aconteceu com ele? Os próprios irmãos o jogaram num poço. Depois o venderam como escravo. Depois foi trabalhar na casa de um homem rico e foi acusado de algo que não fez pela esposa do patrão. Depois foi parar na prisão, preso por anos, sem data para sair, sem perspectiva, sem ninguém lutando por ele. Agora me diz, se José estivesse aqui hoje, você acha que ele conseguiria vibrar alto? Você acha que seria fácil para ele praticar gratidão? Você acha que visualização funcionaria ali, na cela, com fome, traído, esquecido? E, no entanto, em Gênesis capítulo 39, versículo 21, a Bíblia diz uma coisa extraordinária, que o Senhor estava com José e lhe estendeu misericórdia e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. O Senhor estava com José, dentro da prisão, no pior momento. A presença de Deus não dependia das circunstâncias externas de José, e as condições de José foram sendo transformadas de dentro para fora, enquanto ele mantinha uma postura que eu vou chamar aqui de fé operante. O que é fé operante? É quando você não finge que está bem. Não é a fé falsa que posta frases bonitas na internet, mas vai dormir chorando. É a fé que diz, eu estou aqui, estou sofrendo, estou com medo, e ainda assim eu escolho acreditar que existe uma saída. É a fé que não nega a dor, mas também não permite que a dor tenha a última palavra. E é aqui que a lei da atração e a espiritualidade bíblica se encontram de um jeito que vai mudar a sua compreensão sobre manifestação para sempre. A maioria das pessoas entendeu a lei da atração de um jeito superficial. Pensamento positivo atrai positivo, pensamento negativo atrai negativo. E aí, quando você está num momento difícil, você entra em pânico porque acha que cada pensamento ruim está criando mais realidade ruim. Aí você tenta suprimir os pensamentos negativos. Aí você se sente culpado por ter sentimentos difíceis. Aí você fica preso num ciclo de ansiedade sobre a própria ansiedade. Isso sim, isso paralisa a manifestação. Mas o que a espiritualidade profunda te ensina é diferente. Ela te ensina que não é o pensamento isolado que cria realidade. É o estado dominante de ser. É a crença mais profunda que você carrega. É a identidade que você ocupa por dentro, mesmo que por fora você esteja gritando de dor. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, a Bíblia diz que qual é o pensamento do homem no seu íntimo? Tal é o que ele é, o íntimo. Não o pensamento superficial que você tem enquanto está estressado, mas o que você crê sobre si mesmo nas camadas mais profundas da sua identidade. É por isso que duas pessoas podem estar na mesma situação financeira e uma sair dela rapidamente e a outra ficar presa por anos. Não porque uma é mais espiritual que a outra, mas porque no íntimo, uma crê que existe saída, que ela merece abundância, que Deus ou o universo age a seu favor. E a outra, debaixo de toda a positividade que ela tenta mostrar, acredita que não merece, que nunca vai mudar, que pessoas como ela não têm sorte. Então, o primeiro passo prático que eu te dou hoje não é uma técnica de visualização. É uma cirurgia de identidade. Você precisa se fazer uma pergunta honesta. O que eu realmente creio sobre mim mesmo? Não o que eu digo nas minhas afirmações matinais. Não o que eu posto no Instagram. Mas o que eu sussurro para mim mesmo quando acordo às 3 da manhã e o silêncio grita. O que eu realmente acho que mereço? O que eu realmente acho que está reservado para alguém como eu? Se a resposta for nada de bom, só sofrimento, eu nunca consigo, então a sua manifestação tem uma raiz comprometida.
E nenhuma técnica de atração vai resolver uma raiz comprometida. Da mesma forma que você não consegue fazer crescer uma planta saudável num solo envenenado, independentemente de quantas horas de sol você ofereça. Agora vamos ao que prometei no começo do vídeo. Aquele segredo que descobri sobre a lei da atração que está escondido nas páginas mais antigas do mundo. Presta atenção, porque isso vai reorganizar tudo. A maioria dos ensinamentos sobre manifestação coloca você como o centro do processo. Você visualiza, você vibra, você cria. A sua mente é o motor. Você é o arquiteto da sua realidade. Embora exista verdade nessa perspectiva, ela tem um ponto cego enorme, que é exatamente o motivo pelo qual você trava quando a situação fica difícil. O segredo que as Escrituras revelam há milênios é este. O poder de manifestação mais alto não começa em você. Ele começa numa conexão com uma fonte que é maior do que você. E quando você aprende a acessar essa fonte, especialmente quando você está no fundo, é exatamente aí que o impossível começa a acontecer. Em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo escreve de dentro de uma prisão, em condições inimagináveis, e diz: aprendi a contentar-me em qualquer estado em que eu me encontre. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em tudo e por tudo sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aprendi. Ele não nasceu sabendo, ele aprendeu. E o que ele aprendeu não foi a ignorar o sofrimento, não foi a fingir que estava tudo bem. Ele aprendeu a manter uma conexão com uma fonte interior que não dependia das circunstâncias externas. E é exatamente essa conexão que se traduz em frequência vibracional no vocabulário da lei da atração. Quando você está conectado a algo maior que você, seja você chame de Deus, de espírito, de universo, de fonte, a sua frequência muda não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou a âncora da sua frequência. Você parou de ancorar o seu estado emocional na conta bancária, no relacionamento, na saúde, no emprego, e começou a ancorar em algo que não flutua. Isso é o que os profetas faziam. Isso é o que os grandes manifestadores da história faziam. Não visualizavam a partir do ego. Eles se entregavam a uma corrente que era maior do que eles. E aí o resultado era exponencial. Mas como fazer isso na prática quando você está numa situação de dor real? Deixa eu te dar passos concretos. O primeiro passo é o que eu chamo de honrar o processo de transformação. Pare de lutar contra a sua situação atual. Isso não significa aceitar passivamente. Significa parar de desperdiçar energia emocional resistindo ao que já está acontecendo. A resistência é um dreno de frequência. Quando você fica revoltado com o que já aconteceu, com a situação que já está instalada, com a realidade que já está posta, você está usando energia que deveria estar sendo direcionada para criar o próximo capítulo. Tem um versículo em Isaías, capítulo 43. Versículos 18 e 19, que é extraordinário nesse sentido. Deus diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Esta já está brotando. Não a percebeis vós? Porei um caminho no deserto e rios no lugar seco. Rios no deserto. Caminhos no lugar seco. Isso é a linguagem de Deus sobre manifestação em situações impossíveis. E o convite é: pare de olhar para o que ficou para trás. Existe uma coisa nova brotando. Você consegue perceber? Perceber aqui não é uma percepção visual ou intelectual. É uma percepção espiritual, de fé, que precede a manifestação física. Você precisa começar a perceber, no sentido de sentir real, algo que ainda não existe no plano físico. Isso é exatamente o que a lei da atração chama de viver no estado do desejo realizado. E é exatamente o que a Bíblia chama de caminhar pela fé e não pelo que se vê. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Segundo passo prático: reconstrua o seu ambiente interno com rituais intencionais, não afirmações vazias.
Rituais com significado. Tem uma diferença enorme entre repetir "eu sou próspero" 50 vezes no espelho, sentindo que está mentindo, e criar um ritual de conexão espiritual que reposiciona de verdade o seu estado interior. O que é um ritual de conexão? É reservar um tempo do dia, de preferência de manhã, para silenciar e acessar algo dentro de você que é maior do que o problema. Pode ser oração, pode ser meditação, pode ser leitura de um trecho que te inspira genuinamente, pode ser música que abre o seu coração. O critério não é a técnica, o critério é a conexão real. Nesse momento, você não pede por coisas, você busca um estado, você busca sentir gratidão genuína por algo, qualquer coisa, mesmo que seja o fato de estar respirando. Gratidão genuína não performática. E quando você encontra esse estado, mesmo que seja por 3 minutos, você acabou de reconfigurar a sua frequência dominante do dia. Em Salmos, capítulo 100, versículo 4 diz: "Entrai pelas suas portas com ações de graças e pelos seus átrios com louvores. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome." As portas da manifestação se abrem com gratidão. Isso é princípio espiritual de milênios. E a neurociência moderna confirma que a gratidão literalmente reconfigura o cérebro, mudando os padrões de ativação neural e o estado bioquímico do corpo. Terceiro passo: desvincule a sua fé dos resultados imediatos. Esse é o mais difícil, e é exatamente aqui que a maioria das pessoas travou. Nós condicionamos a nossa fé a um prazo. Eu acredito que vai mudar, mas se até tal data não mudar, então não funciona. E aí, quando o prazo passa sem mudança, a fé desaba, a frequência desaba, e aí sim o ciclo negativo se instala de verdade. A Bíblia tem uma palavra específica para isso: perseverança. E não é um conceito passivo. É um estado ativo de manutenção da fé diante do atraso. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, está escrito: "Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa." Depois de haver desfeito, não antes de fazer. O resultado vem depois que você já fez o movimento de fé, que você já agiu como se fosse possível, que você já caminhou na direção do que você está crendo. E tem um intervalo entre a ação de fé e a manifestação. É nesse intervalo que a maioria das pessoas desiste. Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3, diz algo que é absolutamente revolucionário. Deus instrui o profeta: "Escreve a visão e grava-a bem nas tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se tarda, espera-a, porque certamente se cumprirá e não tardará. Se tarda, espera." Isso não é passividade. É uma postura ativa de quem sabe que o que foi estabelecido no plano espiritual vai se manifestar no plano físico. O atraso não é negação. O atraso é processo. Agora, para você que está num período de espera e está precisando de ferramentas concretas para manter essa postura, eu quero te falar sobre algo que preparei com muito cuidado e carinho. O e-book Atraia a Abundância Divina foi desenvolvido justamente para quem está nesse ponto, que quer manifestar, mas precisa alinhar internamente os princípios espirituais com ações práticas do cotidiano. Nele eu aprofundo cada um dos conceitos que estamos vendo aqui, com exercícios, orações estratégicas e um roteiro de 21 dias para reconfigurar a sua identidade de prosperidade. Você encontra ele no primeiro comentário fixado desse vídeo e também no QR Code que aparece aqui na tela. Mas agora continua comigo, porque o que vem a seguir é onde tudo começa a se encaixar. Quarto passo prático: aprenda a usar a sua dor como combustível de manifestação. Isso vai contra tudo que você foi ensinado, mas é talvez o insight mais transformador que eu tenho para te dar hoje. A maioria dos ensinamentos de manifestação te diz para fugir dos sentimentos negativos, para não focar no problema, para mudar o canal quando o pensamento ruim aparecer. E há uma sabedoria nisso. Mas há também um limite enorme nisso, porque você não consegue fugir dos seus sentimentos reais.
E quando você tenta, eles ficam mais fortes. O que os maiores escritores espirituais da história, de Davi a Paulo, de Jó a Jeremias, nos mostram é que o lamento honesto diante de Deus é uma forma poderosa de liberação emocional que abre caminho para a renovação. Davi escrevia salmos de desespero profundo. Salmo capítulo 22, versículo 1, Deus meu, por que me abandonaste? Por que se acha longe da minha salvação, longe das palavras do meu clamor? Isso é desespero. Isso é alguém gritando de dentro de uma situação impossível. E esse mesmo homem termina o mesmo salmo dizendo que vai louvar a Deus na grande congregação, que vai cumprir os seus votos diante dos que o temem. Dentro da mesma experiência, a dor virou a dor em direção a Deus, e isso mudou tudo. O que eu estou te dizendo é, não finja que não está sofrendo. Use o seu sofrimento como uma porta para uma conversa honesta com o divino. Chore se precisar. Reclame se precisar, mas reclame para cima, não para dentro. Lamente em direção à fonte, não em direção ao abismo. Quando você leva a sua dor para Deus ou para a sua fonte espiritual mais profunda, algo acontece energeticamente. Você libera a carga emocional que estava bloqueando o fluxo. Você cria espaço, e é nesse espaço que a luz entra. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Perto dos que têm o coração quebrantado, não longe deles, não decepcionado com eles. Perto, esse é o Deus da Bíblia. Esse é o universo que está disponível para você exatamente agora. Com o coração partido, com o bolso vazio, com o corpo cansado. Quinto passo, comece a agir a partir da identidade futura, não da situação presente. Isso é o que eu chamo de agir profeticamente. Um profeta não descreve apenas o presente. Um profeta fala a partir de uma realidade que ainda está por vir, como se já fosse presente. E quando você começa a agir, mesmo que em pequenas coisas, a partir de quem você está se tornando e não de quem você foi, você sinaliza para o universo que a sua transformação já começou. O que isso parece na prática? Parece assim: você está desempregado e não tem dinheiro, mas começa a acordar na hora que um profissional ativo acordaria. Você organiza o seu espaço como se já estivesse no nível que deseja estar. Você cuida da sua aparência como alguém que se respeita e que acredita no próprio futuro. Você começa a falar de si mesmo na conversa interna com a linguagem de quem está em construção, não de quem está em colapso. Isso não é fake it till you make it no sentido superficial. É uma declaração espiritual de identidade. É você dizendo ao campo quântico, à inteligência criativa do universo, ao próprio Deus: eu já sei quem eu sou por dentro e o de fora vai ter que se alinhar com isso. A mulher do Provérbios 31 é retratada como alguém que já vive a partir da sua identidade plena. Em Provérbios capítulo 31, versículo 25, diz que ela se veste de força e de honra e se ri do dia de amanhã. Ela se ri do amanhã. Não porque o amanhã é garantido, mas porque ela não está ancorada no amanhã. Ela está ancorada na sua identidade, que é sólida independentemente do que o amanhã traga. Você pode começar a construir isso hoje. Não quando a situação melhorar, hoje. Do sexto passo, cuide do seu ambiente de informação com disciplina espiritual. Isso é urgente e a maioria das pessoas ignora completamente. Se você passa horas por dia consumindo notícias alarmantes, conteúdo que provoca medo, comparações que diminuem sua autoestima, fofoca, dramas alheios, discussões políticas que te deixam em estado de raiva permanente, então você está literalmente injetando toxinas na sua frequência vibracional diariamente. E aí tenta meditar por 10 minutos e se pergunta por que não funciona. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz algo que é um guia perfeito para a curadoria de conteúdo. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro e tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Pensai. É uma instrução ativa.
É uma escolha deliberada. O que você alimenta na sua mente, o que você permite entrar pelos seus olhos e ouvidos, isso está moldando a sua frequência dominante, muito mais do que os 10 minutos de afirmação matinal. Se você quer atrair coisas boas, você precisa criar um ambiente interno onde as coisas boas possam se instalar. Isso significa selecionar o que você assiste, o que você lê, com quem você conversa, o que você escuta. Não porque você vai se isolar da realidade, mas porque você vai assumir o controle da sua dieta espiritual e mental com a mesma seriedade que alguém que está se recuperando de uma doença assume o controle da sua dieta física. 7º passo. Encontre a visão que te puxa para frente. E aqui eu volto ao princípio do Abacuque. Escreve a visão. Há um poder extraordinário em colocar no papel, de forma específica, o que você está crendo que vai acontecer na sua vida. Não como uma lista de desejos infantil, mas como uma declaração de fé fundamentada. A visão escrita faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela clarifica o que você realmente quer, porque muitas pessoas não estão atraindo o que querem, simplesmente porque não sabem exatamente o que querem. Ela ancora a intenção, tirando o desejo do plano nebuloso da fantasia e colocando no plano concreto da criação consciente. Ela funciona como um ponto focal para os seus pensamentos e energias nos momentos de crise. E ela registra um compromisso espiritual com Deus ou com o universo sobre a direção da sua vida. Quando José foi jogado no poço pelos irmãos, ele tinha sonhos. Sonhos específicos sobre o seu futuro. E foram esses sonhos que sustentaram a sua identidade ao longo de anos de escravidão e prisão. Não foram circunstâncias favoráveis que mantiveram José íntegro. Foi uma visão que ele carregava por dentro que era mais real do que qualquer prisão externa. Em que você crê que sua vida pode se tornar? Escreve, com detalhe, com fé, como se já tivesse acontecido. Como se você estivesse descrevendo uma memória do futuro. Agora eu preciso falar sobre algo que é o elefante na sala de toda a conversa, sobre manifestação e fé, culpa. O sentimento de que se a coisa não manifestou é porque você errou. Porque você não foi fiel o suficiente. Porque você vibrou errado. Porque você pecou. Porque você não merece. Esse pensamento é um dos maiores sabotadores espirituais que existem. E ele é especialmente cruel porque se veste de responsabilidade espiritual, parecendo que é algo virtuoso, quando na verdade é uma armadilha do ego que te mantém preso. A Bíblia é absolutamente clara sobre isso. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo escreve: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Zero. Não pouca condenação. Não condenação reduzida. Nenhuma. Se você crê, você não está sendo punido pela sua situação. Você está em processo. E processo não é punição. Jó é talvez o exemplo mais poderoso disso na Bíblia inteira. Um homem de quem a própria Bíblia diz que era íntegro, reto, temente a Deus e afastado do mal. E que perdeu tudo: filhos, riqueza, saúde. E os amigos vieram dizer que tinha que ser culpa dele, que alguma coisa ele tinha feito errada, que ele estava colhendo o que plantou. E Deus, no final do livro, disse que os amigos estavam errados. Jó estava certo ao crer que tinha um relacionamento com Deus, que não dependia das circunstâncias externas de bênção ou maldição. A sua situação difícil não é evidência de abandono divino. Não é punição. Não é sinal de que você vibrou errado. Pode ser processo, pode ser redirecionamento, pode ser fortalecimento, pode ser uma preparação para algo que você ainda não consegue ver daqui de onde você está. E isso nos leva a uma das verdades mais libertadoras que eu conheço. Às vezes, o que parece ser o pior momento da sua vida é, na verdade, o solo mais fértil para a maior colheita que você já terá. José foi vendido como escravo e acabou governando o Egito. Davi foi perseguido por Saul durante anos, vivendo em cavernas e no deserto, e se tornou o maior rei de Israel. Paulo foi preso,
apedrejado, naufragado, e mudou o curso do mundo. A Bíblia não é uma coleção de histórias de pessoas que tiveram vidas fáceis e manifestaram tudo com facilidade. É uma coleção de histórias de pessoas que descobriram o poder de Deus no meio das circunstâncias mais impossíveis. E eu me pergunto, o que você está descobrindo agora, no meio da sua situação mais difícil, que você nunca poderia ter descoberto se as coisas estivessem fáceis? Existe uma versão de você que só nasce no fogo. Existe uma força em você que só é descoberta na pressão. Existe uma fé em você que só fica evidente quando tudo o mais que você poderia ter se apoiado já não está mais disponível. E essa versão de você, essa fé, esse poder, é exatamente o que você vai precisar para sustentar o nível que está vindo. Porque Deus não prepara a bênção sem preparar o recipiente. E preparar o recipiente dói. Sempre doeu. Para todo mundo que você admira espiritualmente, sempre doeu. Deixa eu falar diretamente agora com quem está passando por dificuldade financeira específica, porque eu sei que essa é a situação que mais paralisa as pessoas no processo de manifestação. Quando você está com dívidas, com contas vencidas, com o nome sujo, com medo de que bate, parece impossível pensar abundância. Parece mentira, parece loucura. E é aqui que eu preciso te dar uma distinção que vai mudar tudo. Abundância não começa com dinheiro. Começa com um estado mental e espiritual de suficiência. Suficiência não é resignação. É a capacidade de reconhecer que nesse momento você tem o suficiente para continuar. Você tem ar. Você tem a capacidade de pensar. Você tem acesso à informação que pode mudar sua trajetória. E a partir desse estado de suficiência básica, você começa a expandir. Em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7, tem uma história poderosa sobre uma viúva que estava para ter os filhos escravizados por dívida. Ela vai ao profeta Eliseu em desespero e ele pergunta: "Que tens em tua casa?" Ela diz: "Só tenho uma pequena vasilha de azeite." E Eliseu diz para ela pegar emprestado o máximo de vasilhas que conseguir, entrar em casa, fechar a porta e começar a derramar o azeite. Repara no detalhe: o milagre começou com o que ela já tinha, não com o que faltava, não com o que ela precisava, com o que ela tinha. A vasilha de azeite era pouca coisa, mas era o ponto de partida do milagre. Você tem algo, mesmo que pareça insuficiente. Mesmo que pareça ridiculamente pequeno diante do tamanho do problema, o que você tem pode ser o ponto de partida do seu milagre se você começar a tratar esse algo como sagrado, como semente, como o início de algo muito maior. Isso é gestão energética e espiritual do que você tem. Trate o pouco com respeito e responsabilidade como se já fosse muito. Doe o que puder, mesmo que seja pouco. Porque a generosidade abre o fluxo de abundância de um jeito que nenhuma técnica de manifestação consegue replicar. Em Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus diz: "Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de volta." Isso é uma lei, não uma sugestão bonita. É uma lei espiritual e energética que a física quântica hoje começa a tocar em suas bordas. O que você coloca em circulação volta para você multiplicado. O que você trata com escassez se contrai. O que você trata com generosidade se expande. Para quem está em depressão ou ansiedade severa, eu preciso de um momento de honestidade profunda. Quando o sistema nervoso está em estado de sobrevivência, quando o cérebro está inundado por cortisol, quando a serotonina está em níveis baixos, a instrução de vibe alto pode parecer não só inútil, mas cruel. E eu respeito profundamente isso. A espiritualidade não substitui o cuidado com a saúde mental. Se você está em sofrimento psicológico real, buscar ajuda profissional é um ato de fé, não de falta de fé. Cuidar da saúde mental é honrar o templo que Deus colocou você para habitar.
O corpo, a mente e o espírito são um sistema integrado. Você não consegue sustentar frequência elevada num sistema que está em colapso, da mesma forma que você não consegue vencer uma corrida num carro sem combustível. Dito isso, há práticas espirituais e físicas simples que ajudam a mudar o estado bioquímico do corpo, que estão completamente disponíveis para você, independentemente da situação. Movimento físico, mesmo que sejam 10 minutos de caminhada. Exposição à luz do sol. Conexão humana genuína, mesmo que seja uma conversa de 5 minutos. Servir alguém de alguma forma, porque o ato de servir desvia a atenção do ego do sofrimento próprio e aciona circuitos neurológicos de bem-estar. Cantar, especialmente em contexto espiritual, que é por isso que a adoração sempre foi tão central em todas as tradições espirituais do mundo. Em Atos capítulo 16, versículos 25 e 26, Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, com os pés no tronco, na prisão mais profunda. E a Bíblia diz que à meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus, no meio da noite, acorrentados. E então houve um grande terremoto. E as cadeias de todos os presos se soltaram. E as portas se abriram, o louvor abriu a prisão. Não metaforicamente, literalmente. E eu creio que esse princípio opera tanto no plano espiritual quanto no plano neurocientífico. Quando você louva, quando você acessa a frequência da gratidão e da adoração mesmo no meio do sofrimento, algo muda no seu sistema. Algo se solta. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Você não precisa sentir vontade de louvar para louvar. Paulo e Silas, com certeza, não estavam se sentindo felizes naquela prisão. Mas eles fizeram uma escolha ativa de acessar uma frequência superior, apesar das circunstâncias. E isso é exatamente o que você pode fazer hoje, antes de ir dormir essa noite. No meio do seu caos, você pode cantar, você pode agradecer. Você pode orar não pedindo, mas simplesmente reconhecendo que existe uma presença que está com você nesse momento. Vou te dar agora um roteiro de 24 horas que você pode começar hoje, não quando a situação melhorar, mas hoje, que vai começar a mover a agulha da sua manifestação de um jeito real. Ao acordar, antes de pegar o celular, fique 2 minutos em silêncio. Coloque uma mão no peito, sinta o próprio coração batendo. Diga em voz baixa ou mentalmente: obrigado por mais um dia. Eu estou aqui. Eu creio que algo novo está brotando. Isso é suficiente para começar. Não precisa ser bonito. Não precisa ser longo. Precisa ser real. Depois leia ou ouça algo que inspire fé. Um versículo. Um trecho de um livro que te faz sentir maior. Uma música que abre o seu coração. 5 minutos. Não porque vai resolver tudo, mas porque você está escolhendo o que vai plantar no solo mental do seu dia. Durante o dia, toda vez que um pensamento de desespero ou catastrofismo aparecer, e ele vai aparecer, não lute contra ele, reconheça. Diga para si mesmo: eu noto esse pensamento, ele não sou eu. Então, deliberadamente substitua por uma pergunta de abertura. Não por uma afirmação positiva que você não acredita. Por uma pergunta genuína. Como poderia isso se resolver? O que eu não estou vendo ainda? O que Deus pode estar fazendo por baixo dos panos nessa situação? Perguntas abertas movem o cérebro do modo de defesa para o modo de criação. À tarde, escreva uma coisa, só uma, que você pode fazer hoje que esteja alinhada com a visão do que você quer para a sua vida. Não uma coisa monumental. Pode ser mandar um currículo. Pode ser pesquisar uma informação. Pode ser fazer uma ligação que você estava evitando. Pode ser organizar uma gaveta. Pode ser escrever a sua visão pela primeira vez. Uma ação pequena, mas intencional que diga ao universo: eu estou em movimento. Eu estou cooperando com o processo. À noite, antes de dormir, faça um inventário de gratidão. Não uma lista de gratidão performática. Uma gratidão real por 3 coisas que aconteceram no dia, por menores que sejam. O sinal de Wi-Fi que funcionou. A comida que você teve. A cama que você tem. A conversa que te fez sorrir. A mente que está funcionando.
Gratidão genuína ressignifica o dia que passou e configura o estado emocional com que você entra no sono. E é no sono que muito do processamento espiritual e psicológico acontece. E então, durma confiando. Não fingindo que está tudo bem, mas confiando que o processo está em andamento mesmo enquanto você dorme. Em Salmos capítulo 127, versículo 2, há uma frase que sempre me toca profundamente. Ele o dá a seu amado enquanto dorme. Deus trabalha enquanto você descansa. O campo de manifestação não para quando você para. Confiar nisso de verdade é uma das frequências mais altas que você pode ativar. Agora deixa eu te contar como essa história pode terminar. E quando eu digo isso, não estou falando de um final imaginário. Estou falando de padrões que se repetem na história, de pessoas que passaram pelo que você está passando e chegaram a um lugar que antes parecia impossível. Existe um momento, e eu preciso que você se prepare para ele, em que a mudança começa a aparecer. Não como uma explosão, geralmente como uma pequena brecha. Uma oportunidade que surge do nada, uma conversa inesperada, uma ideia que aparece na hora errada e no lugar certo. Uma porta que se abre em um corredor completamente diferente de onde você estava olhando. E quando essa brecha aparecer, você vai precisar estar em estado de prontidão para reconhecê-la e agir sobre ela. Pessoas que estão num estado de desespero intenso, muitas vezes não conseguem reconhecer as brechas quando elas aparecem porque estão olhando para o problema, não para a saída. O trabalho que você faz agora, enquanto espera, não é só de manutenção, é de preparação para quando o momento chegar. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, está escrito: o que olha para o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não ceifará. Traduzindo para a nossa conversa, quem fica esperando condições perfeitas para agir, nunca age. Quem fica esperando se sentir bem para começar, nunca começa. Você começa mal, você começa com medo, você começa no meio do caos. E é começando que as condições começam a mudar. Eu preciso te falar também sobre relacionamentos nesse período. Quem você está deixando falar na sua vida nesse momento importa imensamente. Existe uma categoria de pessoas que eu chamo de profetas negativos. São pessoas que, com toda a boa intenção do mundo, te dizem tudo que pode dar errado. Te lembram de todo mundo que tentou e não conseguiu, validam e amplificam o seu medo. E saem da conversa te deixando com menos fé do que você entrou. Não precisa cortar essas pessoas da sua vida, mas precisa limitar a quantidade de crença que você deposita no que elas dizem sobre o seu futuro. E ao mesmo tempo, intencionalmente buscar, mesmo que online, pessoas que tenham superado situações similares à sua e chegado a um outro lado. Não para comparar, para provar ao seu sistema nervoso que é possível, que existe outro lado. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20, está escrito: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O ambiente humano que você frequenta está moldando as suas crenças, a sua linguagem interna e, portanto, a sua frequência, de uma forma que muitas vezes é invisível, mas é poderosa. Existe uma última coisa que eu quero te dizer nesse vídeo, e é talvez a mais importante de tudo. A sua situação atual não define o seu destino. Eu sei que isso soa como frase de motivacional, mas escuta com o coração, porque eu estou sendo absolutamente literal. A realidade física que você está vendo agora é o resultado de crenças, decisões e circunstâncias do passado. Ela é uma fotografia do passado revelada no presente. Ela não é uma profecia do futuro. O seu futuro está sendo tecido agora pelas crenças que você está escolhendo, pelas ações que você está tomando, pelo estado espiritual que você está cultivando, pelas palavras que você está falando sobre si mesmo e sobre sua situação. Cada pequena escolha que você faz hoje é um voto para a versão futura da sua vida. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus diz: ponho hoje diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Escolhe, pois, a vida para que tu e a tua descendência vivais. Ele está dizendo, a escolha é sua. Não as circunstâncias, não a história, não o que os outros fizeram com você ou deixaram de fazer. A escolha da orientação da sua vida, de onde você está apontando, do que você está afirmando sobre o seu futuro, essa escolha é sua. E você pode fazer essa escolha hoje, nesse momento. Agora não quando sair da dívida, não quando encontrar emprego, não quando a saúde melhorar, não quando o relacionamento se resolver. Agora, com tudo que está difícil, com tudo que ainda não resolveu, com toda a dor que ainda está presente. Você pode escolher hoje se orientar para a vida, para a possibilidade, para a fé, para a abundância que vem de uma conexão com algo maior que você. E quando você fizer essa escolha, não uma vez, mas repetidamente, toda manhã, toda vez que o medo aparecer, toda vez que as contas chegarem, toda vez que o cansaço bater, quando você continuar fazendo essa escolha, você não vai apenas atrair coisas boas para a sua vida. Você vai se tornar alguém que não precisa de circunstâncias favoráveis para ter paz. Alguém que não depende de resultados externos para manter fé. Alguém que sabe, do fundo do ser, que independentemente do que está acontecendo agora, existe uma força que está trabalhando a favor do seu bem, de um jeito que você ainda não pode ver completamente, mas que é absolutamente real. E é exatamente esse alguém que está pronto para receber e sustentar o que Deus tem para a sua vida. Esse alguém é você, hoje, nessa situação, com tudo que está pesado. Você é capaz de atrair coisas boas, não apesar de estar no fundo, mas a partir do fundo, com o mesmo poder que Deus usou para tirar José da prisão e colocá-lo no palácio. Com a mesma fé que Paulo usou para sacudir as correntes de dentro de uma cela. Com a mesma graça que Deus derramou sobre Abraão, quando tudo o que ele tinha era uma promessa impossível e um coração que escolheu acreditar. A virada está mais perto do que você imagina. Continue. Cuide da sua fé. Cuide do seu estado interior. Arde na direção do que você crê. E deixa o universo, deixa Deus fazer a parte que só Ele pode fazer. Eu acredito em você. E mais importante do que isso, existe uma força infinita e inteligente que crê em você também. E está trabalhando por você agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo, enquanto você respira, enquanto você escolhe mais uma vez acreditar que existe um caminho, existe. E você vai encontrar.